É este o homem que afirma ter vindo de outro planeta. Eu sou um extraterrestre, Jefferson Eridani. Eu entrei nesse corpo quando ele tinha 3 anos de idade. E a criança que habitava esse corpo pegou uma jabuticaba no chão que estava podre e comeu. E ele adquiriu uma doença muito grave chamada disenteria bacilar. E isso foi em 1945 e não existia ainda penicilina e tudo mais. E essa criança morreu e me foi permitido, ou me foi pedido que eu viesse para aqui para ajudar a raça humana. Mas eu estou muito, digamos assim, saudoso do lado de lá. Eu não estou aguentando ficar mais aqui. E quando é que você vai embora? Se Deus quiser, o ano que vem. Já tem data marcada? Não tem uma data marcada, mas por mim eu iria hoje. E o que é que depende? Depende de eu acabar de desenvolver alguns equipamentos que me foram passados aqui para desenvolver e deixar para a humanidade. E aí, como é que você iria embora? Eu vou pegar o disquinho da 6 e vou embora. O SBT Repórter pode ir junto? Com muito prazer. Vocês vão ter surpresas muito grandes ainda esse ano. Ele pode até parecer doido, mas o resultado do que fala está aqui. Esse aparelho, na realidade, ele me foi ditado por um extraterrestre em 1974. Como é que funciona? Explica pra mim. É como se fosse um headphone. Na realidade, esse headphone não é um headphone. São 2 eletrodos de cobre, certo? Aqui dentro tem um chip de computador e esse chip ele produz uma frequência muito baixa de meio hertz. Então ele vai julgar um fluxo de íons de cobre diretamente na sua glândula pineal, que é a sede de 104 poderes paranormais já testados e comprovados pelas universidades de Berna, na Suíça, a Universidade do Havaí, nos Estados Unidos, e a Universidade de Nova Delhi, na Índia. Podemos testar isso aqui? Com muito prazer, eu vou colocar em você. Coloque para mim, o senhor vai explicando o que o senhor está fazendo. Pois não. Aqui nós estamos colocando fora do seu cabelo e na terceira visão. Aí o que eu faço? Fecha os olhos? Aí nós ligamos, certo? E você deve estar vendo agora uma espécie de uma luzinha piscando, está vendo? É como se fosse um flash, é isso? É isso mesmo. Flash intermitente. Isso. E não tem flash nenhuma, inclusive eu vou fechar aqui para você ver que não tem flash nenhum, o aparelho não produz nenhuma luz. Isso significa que esse fluxo de íons de cobre está ativando a sua glândula pineal agora, nesse momento, e abaixando a sua frequência. Existe algum reflexo físico, por exemplo? Eu sinto a boca como se fosse um sabor metálico. Exatamente. Aliás, e mesmo de olhos abertos eu continuo vendo flash. Exatamente. A sensação é estranha. Isso significa que... Não é desconfortável, mas é estranha. Significa que a sua glândula pineal está realmente recebendo essa carga de energia, que é muito baixinha, e ao mesmo tempo abaixando a sua frequência para o mesmo nível do aparelho, que é meio hertz. E quais os benefícios que traz? O primeiro benefício é que se abre um filtro que existe entre o consciente e o inconsciente da pessoa. E você agora poderia ter acesso ao seu inconsciente, que não é analítico. Ele funciona exatamente como um programa de computador. Ou seja, o que dá para fazer? Ele pode ser reprogramável. A primeira coisa que você faria seria uma limpeza do seu porão inconsciente, de todos os traumas, neuroses, psicoses, etc., que você tem. Depois dessa limpeza, você mesmo, através da sua própria voz, para que não houvesse rejeição do seu inconsciente, colocaria um programa dentro do seu inconsciente com as metas que você quer atingir, em qualquer campo que você queira. O equipamento está pronto para ser usado e num lugar que, se der certo, vai ajudar muita gente, como os presos viciados em drogas da penitenciária de Belo Horizonte. O nosso projeto, no início, seria escolher alguns sentenciados e submeter esses sentenciados e cumpre salientar aí uma coisa muito importante. Nós não iríamos forçar absolutamente ninguém a se submeter a esse processo. Seria uma coisa para não ferir absolutamente uma ética. Espontânea. E amanhã também, porque existem as pessoas que não acreditam, né? Então seria uma coisa espontânea, onde nós obteríamos, ou até se fosse o caso, uma autorização do próprio sentenciado de que ele, por livre e espontânea vontade, estaria disposto a se submeter a esse processo. E uma vez que nós fizéssemos essa bateria de testes,
evidentemente que a equipe psicológica, a área criminológica, iria fazer as análises e, evidentemente, constatar se existiu ou não algum benefício para o sistema penitenciário e especificamente para os presos. Estas luzes piscando são poderosas, diz Lossack. Um equipamento que os extraterrestres mandaram ele construir na Terra para ajudar a melhorar a saúde das pessoas. Resolvemos testar a máquina. O que é que eu devo fazer? Você fecha os olhos, fica bem tranquilo, tá? Tem que ficar de olhos fechados. Bom, de preferência, porque na realidade você vai estar recebendo essas influências dos E eu vou sentir alguma coisa durante esse processo ou não? Olha, na realidade, esse processo é de 28 minutos. Aqui nós estamos fazendo uma mera experiência de 2 minutos. Algumas pessoas chegam inclusive, a sentir determinadas coisas. Eu não vou tentar induzi-lo, então eu gostaria que você verificasse o que você vai tentar sentir. Eu vou calar, você procure ficar bem relaxado. Eu estou sentindo tranquilo, uma certa tranquilidade. Eu queria que o senhor explicasse, fosse explicando. Bom, na tá realidade, os seus chakras estão sendo alinhados horizontalmente e verticalmente. O que significa isso? Vamos supor que um botão da sua camisa fosse um local de um chakra. E de repente, por um problema qualquer, ele veio para cá. Então, haveria um alinhamento nessa direção, que seria horizontal, depois o vertical. E depois que o chakra já estivesse no local onde ele deveria estar, ele também, por um processo de ressonância, passa a vibrar naquela frequência pré-estabelecida pelo DNA. E qual é o benefício que esse realinhamento traz? Bom, primeiro é o problema de saúde, porque você sabe que um chakra fora dos seus padrões normais é exatamente aquilo que nós chamamos de doença. Durante uma sessão dessas, é possível a pessoa se comunicar com um extraterrestre, telepaticamente, alguma coisa desse tipo? Nós temos vários casos de pessoas que, após os 28 minutos da sessão, relatam que viram pessoas aqui do lado, que se comunicaram, e muitas delas, inclusive, sentiram orgasmo na hora, porque esse último cristal, ele é dirigido ao chakra Muladhara. Então ele ativa essa parte sexual. Seria o chakra genital. Exatamente. Se a saúde das pessoas melhora depois de passar pela máquina é discutível. Mas a saúde financeira de quem negocia com ela deve melhorar. O interesse por elas tem crescido tanto que, segundo Lossack, essas máquinas já estão sendo exportadas para os Estados Unidos, Alemanha e Itália. Mas a vedete de todos os aparelhos é este aqui, o chamado reeducador neurológico. Tecnologia extraterrestre a serviço de pessoas que perderam os movimentos do corpo. A pessoa perde a conexão neurológica que liga os neurônios aos músculos, aos terminais. As extremidades do corpo. Isso. Como é que uma criança ela age? Uma criança, por exemplo, ela faz isso, tem 1 ano, tem 1 mês, 2 meses. Ela movimentou o dedo e ela então grava qual a parte do cérebro que ela está usando para fazer aquele movimento. Tudo isso inconsciente. Isso é inconsciente. E nós, até hoje, sabemos que para movimentar esse dedo, nós estamos utilizando determinada parte do nosso cérebro. Mas com um acidente, essa conexão neurológica ela é perdida. Então esse aparelho ele restabelece a conexão neurológica. Como é que funciona? Podemos fazer? Podemos. Você teria que tirar o paletó e arregaçar a mão. E aí qual é o princípio dele? O princípio dele é que ele vai mandar, pode ser qualquer um, ele vai mandar para os seus músculos o mesmo tipo de emissão que o seu cérebro mandaria para cá. Certo. Então... Quer dizer, pelo que o senhor está dizendo, involuntariamente eu vou mexer o dedo, é isso? Vai, se você, inclusive, fosse um paralítico, vamos ver o que iria acontecer? Isso aqui não dá sequela não, né? Não, que isso, pelo amor de Deus.
A gente tem que perguntar de tudo nessa profissão. Claro, tá certo. Então, na verdade, nós estamos supondo hipoteticamente que eu tive um acidente Isso. e que, na verdade, eu não teria mais condições ou capacidade de mexer o braço. Isso. Então, o que aconteceria aqui? Bom, o que o senhor fez? você, Colocou um eu eletrodo? coloquei 2 eletrodos, tá? O aparelho, inclusive, tem um inversor de polaridade, porque ele vai fazer com que você feche a mão. Ou abra? E com o inversor de polaridade, você abriria a mão. Tá, então vamos tentar. Agora, uma coisa Isso que eu não quero dá te falar. choque não, né? Não, você vai ver que isso aqui é muito tranquilo. Tá certo. E você não vai mexer a mão, tá? Conscientemente, tá ok? Você está mexendo conscientemente? Não. É o aparelho que está mexendo a sua mão. Mesmo que você não queira. Realmente, mas a sensação é muito... Mas né? você imagina que um paralítico de repente começa a fazer isso. Eu não estou mexendo a mão, eu perco o controle, olha. Mas de qualquer forma ele só funciona na hora em que está implantado, ou seja, na hora que tá Não, ligado. aí que vem a história. Você então põe no paralítico e ele começa a movimentar a mão. Então nós damos uma ordem. Feche os olhos e procure gravar no seu cérebro qual a parte do seu cérebro que você está utilizando agora para executar esse movimento. Mesmo que você não sinta nada, a pessoa fecha os olhos, ela está lá movimentando. Sem a pessoa saber, seu paralítico saber, nós desligamos o aparelho e ele continua. Ou seja, foi restabelecida a conexão neurológica outra vez. Tudo isso também foi ditado pelos extraterrestres. Pois, isso tem 20 e tantos anos que me foi ditado. Saulo Teixeira Damasceno é agente de viagens. Hoje está nessa cadeira de rodas. É tetraplégico. Perdeu os movimentos do corpo depois de um acidente. Saulo se prontificou a acompanhar a equipe do SBT Repórter até a clínica do Dr. Lossac. Ele fez o teste com o reeducador neurológico, o aparelho que o homem ET disse ter montado sob a orientação extraterrena. Acompanhe. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo com que, novamente, ele utilize o seu cérebro de uma maneira consciente. Ou seja, ele vai se lembrar de qual a parte do cérebro que ele deveria ativar para produzir aquele movimento. Quer dizer, ele reaprende a Ele mexer. reaprende a mexer, realmente. Bom, aí vocês estão vendo que ele está mexendo com os dedos, né, a mão, e esse aparelho serve para qualquer músculo do corpo. Você está sentindo alguma coisa? Eu sinto um formigamento pausado, né? Como se fosse eu não sei se eu posso chamar de choque, mas... Um pequeno choque. Pequeno exatamente. choque. Os médicos disseram que você poderia voltar a ter esse movimento? Não falaram nada. Procure gravar qual a parte do seu cérebro você está utilizando para fazer esse movimento. Vai gravando. Continua fazendo o movimento. Continua fazendo o movimento. Ele deveria continuar. É claro que aqui nós estamos fazendo uma pequena demonstração para vocês de alguns minutos. Ele deveria fazer isso durante algum Isso aqui tempo. é pelo menos uns 30 minutos, de 5 em 5 minutos diariamente. Você está entendendo? Porque cansa muito o músculo. Lossac consegue registrar em foto alguns de seus irmãos que visitam a Terra em forma de gases. Preste atenção nestes retratos feitos com uma máquina fotográfica comum. O primeiro homem à esquerda do vídeo é Paul Lossac. Quando a foto foi tirada, ele estava sozinho. Mas, ao ser revelada, mais duas silhuetas aparecem. Em primeiro plano, surge um ET com as feições ainda em formação. Agora, note o vulto que aparece atrás dele. Dá para perceber, pelos cabelos longos, que se trata de uma mulher. E, segundo Lossac, é uma fêmea ET. Ela parece se esconder com medo de alguma coisa. Aqui veja com atenção. Um extraterrestre está se materializando, envolto por uma espécie de névoa.
de gás. Segundo Lossack, este é o preciso instante em que o ET está chegando do espaço, o momento exato em que o alienígena chega à Terra. Nesta outra foto, um estranho círculo de luz começa a se materializar ao redor de Lossack. Seriam forças cósmicas orientando o homem que confessa ser um extraterrestre? Você vai ver agora a mais impressionante desta sequência de fotos. Ao fundo, Paul Lossack. Mas bem próximo à lente, surge o rosto de um extraterrestre em close, olhando para o fotógrafo. Se você prestar mais atenção ainda, poderá ver o rosto de um ser, bem menor, à direita do primeiro. Pode ser uma criança ET. Mas o mais importante Lossack vai dizer agora. Ele acaba de receber uma impressionante mensagem de seus irmãos extraterrestres. É uma grave advertência aos homens da Terra. Preste atenção. Enquanto essa raça humana está aqui brincando de bombas atômicas e brincando de bombas de hidrogênio, eles se esquecem que toda a ionosfera da Terra é composta de íons livres de hidrogênio. E quando eles mandam uma bomba atômica para a atmosfera e detonam essa bomba, eles estão correndo o risco de repente, eles deflagrarem todo um processo de reação em cadeia na atmosfera terrestre e ela explodir de uma vez só. O senhor está se referindo a essa última explosão atômica que a Índia fez, por exemplo? Exatamente. Então o que acontece? O que acontece é que isso vai afetar não somente o planeta Terra. É como se fosse uma mesa de sinuca, onde você joga uma bola e todas as outras começam a ser ricocheteadas. Então, o planeta deles está correndo riscos agora. E eles vão intervir por isso. Quais são os principais valores do seu planeta? Integridade, honestidade e altruísmo. Quando é que a Terra conseguirá esses valores? Eu tenho a impressão que quando ela sofrer um abalo muito grande que está perto, porque já está vindo para chocar-se com a Terra um asteroide, ele vai cair em Porto Rico. Nós fizemos muito, não só nós, Jefferson Eridânio, mas de outros planetas, tentamos desviar a rota desse asteroide e foi impossível. Os governos já sabem disso, ele vai bater em cima de Porto Rico e vai produzir grandes maremotos. Isso vai afetar todo o orbe terrestre.